As inteligências artificiais como Gemini, Copilot, ChatGPT vieram para ficar, pelo menos por enquanto, e isso certamente já está envolvido nas pregações e nos estudos bíblicos que você ouve ou até que você faz. Hoje a gente vai começar a mencionar um pouco mais sobre esses assuntos cotidianos, né, numa breve pausa no nosso estudo aos Efésios, que continua semana que vem. Mas a gente vai hoje refletir, não demonizar o uso de IA, nada disso, mas refletir sobre ameaças e perigos que o uso de IA pode estar trazendo para o culto público e, claro, para o seu conhecimento a respeito de Deus. Seja bem-vindo ao canal Rapsódio do Logos, eu sou Matheus Borges, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre mais uma coisa, como praticamente todas que existem, que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, suas oportunidades e seus riscos, suas ameaças, seus perigos, que é o uso da inteligência artificial. E é verdade, isso pode potencializar muito o trabalho de um pregador, de um pastor, de um professor de teologia, de alguém que grava vídeo simplesmente, ou qualquer coisa do tipo, um professor de escola dominical, qualquer um que esteja lidando com o ensino da palavra de Deus. Mas será que nós deveríamos terceirizar a preparação de sermões, estudos, a, uma, a um modelo de linguagem que é baseado em estatística? Porque as IAs são basicamente isso. Embora nem muita gente saiba, mas as IAs não raciocinam de fato como um ser humano. O que elas fazem é basicamente prever a próxima palavra que você quer que ela te responda, baseada em estatística de acordo com os dados que ela recebe, dados de entrada. Seria basicamente o quê? Se tem muita gente pesquisando sobre aquele assunto, muita gente dando feedback positivo ou negativo, se existem muitos artigos na internet, muitas publicações, enfim, muitos lugares, muitas bases de dados que ela consiga pesquisar aquele assunto, ela tem uma chance maior de te responder corretamente. Simplesmente porque ela não raciocina. Ela só usa estatística. Ela, de fato, tenta descobrir o que você está querendo. Claro, quando você pergunta principalmente sobre a Bíblia, você quer a verdade. Mas ela não funciona basicamente assim. De acordo com a teologia arminiana, me responda, me explique o assunto tal. Ela vai explicar. Só que provavelmente vai ter alguma coisa errada ali no meio. E se você já não conhece aquele assunto previamente, você vai seguir simplesmente repetindo o que a maioria está acreditando e ensinando. Porque, novamente, todos esses modelos de IA que a gente utiliza, eles não raciocinam, eles utilizam estatística para te responder. Se a maioria das pessoas entende dessa forma, ele vai te responder dessa forma, porque é isso que está na base de dados dele. Como um exemplo pessoal, quando isso tudo aqui começou, o uso do Gemini, do Gemini, Copilot e tal, eu estava estudando crítica textual do Novo Testamento, um assunto que eu gosto bastante, e eu decidi testar. Eu vi um ponto dessa matéria, desse tema, que era tão específico, e eu queria testar se ela ia me responder certo ou não. Perguntei, não lembro exatamente o que era, mas era algo sobre diferença entre texto majoritário bizantino e texto crítico da família alexandrina. Ela me respondeu completamente errado. Ela me deu uma resposta, eu acho, né? Se não me engano, claro, do texto majoritário, mas na verdade eu estava falando do texto alexandrino. E aí eu cheguei e perguntei assim, olha, isso tá errado. Ela falou, verdade, tá errado. Aí respondeu outra coisa, que estava errada de novo. Eu falei, não, continua errado. E aí eu ensinei para ela qual era o certo. Aí ela disse, obrigado, sei lá, respondi errado. Enfim, alguma coisa do tipo. De novo mostrando que quanto mais específico for um assunto, e quanto menos a maioria das pessoas está refletindo sobre ele daquela forma, maior é a chance dela estar errada. E aí você vai aprender errado, vai desenvolver um raciocínio errado em cima de um ponto inicial e todas as suas conclusões, tudo que você construir em cima daquilo ali, às vezes até por anos, vai estar errado.
e você nem vai mais lembrar o que aconteceu. Terrível. Teve uma outra vez que eu pedi citação de livro para ela, quando eu estava preparando uma aula. Pedi uma citação de um livro que eu sabia, mas de novo testando, e ela me deu a citação errada. E eu perguntei assim, olha, não é isso que está escrito lá não. E ela falou, não, eu fiz uma paráfrase. Ou seja, ela viu mais ou menos o que comentavam sobre sobre aquele livro e ela estimou, através de estatística, o que talvez aquela citação falasse. A própria paráfrase ainda estava errada. Então, assim, de novo, ela tentou me enrolar. Só que não tentou me enrolar de uma forma assim, sabe, demonizada, é um demônio tentando te enganar de teologia, não. É um modelo estatístico. E aí eu te faço uma pergunta. A maioria das pessoas entendem direito sobre teologia? Entendem sobre a Bíblia? Ou elas acreditam tudo errado sobre Deus e sobre a teologia cristã? Quando a gente usa um modelo estatístico para estudar puramente por ele ou prioritariamente por ele, para estudar a Bíblia, para estudar um assunto que a maioria está entendendo errado, o resultado é que as suas respostas tenderão a ser erradas. E estatisticamente, modelo matemático, não tem para onde fugir. Então, só para poder pontuar isso aqui, a IA não raciocina de verdade. Não raciocina. Ela apenas usa estatística para te responder e muitas vezes vai estar certo. Claro, as pessoas não estão erradas o tempo inteiro. Só que, de novo, quanto mais específico, quanto mais diferente da opinião popular for aquele assunto, maior é a tendência da resposta que você vai receber estar errada. No caso da teologia, a chance de estar errado é muito maior do que se você pedir para ela uma receita de bolo, de pudim, como fazer um mousse de, sei lá, chocolate branco, uma coisa que a gente pediu aqui em casa outro dia. Para lembrar, fizemos e deu certo. Não morremos, mas claro, porque a gente tem um conhecimento prévio sobre culinária, se ela mandasse eu colocar alguma coisa ácida no meu mousse, eu não colocaria. Mas entende o que eu estou falando? Você tem que ter um conhecimento prévio para usar a IA como ferramenta auxiliadora, não para terceirizar o seu trabalho. Senão, além de antiético, você estará replicando um erro estatístico, um erro da maioria. Mas vamos falar sobre coisas boas, tá? Primeiro eu falei aqui sobre as ameaças, os perigos e tal. Vamos mencionar um pouquinho sobre em que você pode usar isso para de fato te ajudar a preparar melhores sermões, melhores estudos bíblicos e tendo um cuidado com o limite ético, o limite da transparência, da honestidade e para você não deixar que simplesmente o seu sermão seja obra de estatística e não de revelação, de, de uma iluminação divina ali direcionando os seus estudos bíblicos. Tem que ter cuidado para isso, senão você só tá replicando, nada mais. Uma coisa muito positiva de usar IA para preparar estudos sobre a Bíblia é que às vezes você não vai conseguir tempo para isso, principalmente se você é um pastor que aconteceu alguma coisa mais grave na sua igreja, você tem que visitar muita gente no hospital. Enfim, você ainda não está numa comunidade tão bem estruturada para ter presbíteros e diáconos te auxiliando nisso. Você, de fato, pode usar ela para preparar uma estrutura base para o seu sermão. Eu acho isso bacana? Não, mas eu entendo que pode ser a realidade de alguém. Por exemplo, no caso que eu mencionei. Então, você pode usar uma estrutura sugerida pelas inteligências artificiais, ou você pelo menos tirar uma ideia daquilo, ou comparar com a ideia inicial que você estava tendo. Talvez ela te mostre algo. Em vez de te mostrar algo errado, te mostre que o seu podia estar equivocado em algum ponto. É algo muito interessante para se fazer também. Isso pode te fazer ganhar muito tempo como professor, como pregador da palavra de Deus, liberando tempo para outras atividades, como o cuidado pastoral, no caso de pastores aqui. Mas, de novo, fazer isso com cuidado e muita responsabilidade e temor. Você está pregando a palavra de Deus para as ovelhas por quem Cristo derramou seu sangue. Não seja descuidado no ensino. A IA não vai ser desculpa para você fazer isso. Por exemplo, em pesquisas também, um outro ponto positivo, as IAs podem localizar para você artigos importantes. Isso aqui eu uso muito. Ela pode te sugerir
livros interessantes sobre aquele assunto. Eu vou mencionar um pouco mais sobre a IA do Logos, que faz exatamente isso, é a que eu mais uso para estudo bíblico. Ela pode te lembrar onde uma narrativa bíblica está escrita. Por exemplo, vamos supor que eu esqueci onde está escrito sobre as bodas de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. Às vezes, se eu só pesquisar no site Bíblia Online, eu vou ter uma certa dificuldade. Talvez eu tenha que selecionar a tradução certa para usar as palavras que eu me recordo. E se eu estou lendo em várias traduções completamente diferentes, eu vou ter dificuldade. Talvez eu lembre um pedaço do versículo da NVI, o outro da ACF, o outro da ARC, o outro da NAA, NTLH não, porque eu nunca uso essa tradução. Eu acho bem ruim. Se você usa, abandone isso. Não temos vídeos aqui no canal ainda sobre traduções bíblicas. Podemos ter em breve. Mas NTLH, passa longe. Confia. Por enquanto eu não gravo esse vídeo, confia. Passa longe. Você não precisa disso. Se você não tem um vocabulário tão bom, tão culto para ler a Bíblia, você vai entender perfeitamente na NVI. Ou até na NAA, na Almeida século XXI, na A21. Você não precisa de NTLH. Não faça isso. Voltando. É uma forma muito boa de você utilizar a IA, como sugerindo suas pesquisas, acelerando as suas pesquisas. Existem também IAs específicas que vão dar um impacto positivo no pós-culto. Ou seja, se a sua igreja filma as suas pregações e grava aquilo ali, tem plataformas, por exemplo, como o Pulpit, AI, Sermon Shots ou Opus Clip. Eu não conhecia esses aplicativos até pesquisar para gravar esse vídeo aqui. Mas, por exemplo, alguns deles, eles vão criar cortes automáticos para reels das suas pregações de 1 hora. Eles vão legendar automaticamente. Alguns vão criar até pequenos e-books. Contra isso, eu sou dramaticamente contra. Mas, assim, de qualquer forma, alguns conseguem transformar o áudio dos seus sermões, criando devocionais, criando já planos de leitura bíblica baseado em alguma coisa que você fez, que você ensinou. Pode sugerir temas para serem discutidos em células ou pequenos grupos. E isso aí vai liberar de novo o seu tempo, se você é um pastor extremamente atarefado. De novo, não tenha medo do uso de IA, só tenha responsabilidade extrema e não terceirize o seu trabalho, que é transmitir o ensino da palavra de Deus ao povo com cuidado, com amor e com reverência, com seriedade. Para a gente encerrar, eu quero trazer algumas reflexões éticas, muitas até. Mas, em primeiro lugar, é exatamente isso que eu acabei de mencionar. A IA pode ser usada como ferramenta complementar e jamais substitutiva do trabalho pastoral e acadêmico. Se for um uso complementar, eu não vejo isso ferindo a ética de forma alguma. Você está usando um auxílio. Assim como você vai pregar e você usa a Bíblia para ler o texto. Você não tem que decorar o texto para pregar. Você pode ler de vez em quando ali, não tem problema. Um roteiro de uma pregação, eu prego usando o roteiro de pregação. Escrevo alguns tópicos e vão me lembrando ali para eu ser mais objetivo e tudo mais. Assim como eu faço roteiros para esses vídeos que eu estou lendo aqui agora. São basicamente tópicos com palavras curtinhas, com frases curtas. Eu bato meu olho e eu sigo uma linha de raciocínio para o ensino ficar um pouco mais claro. Use dessa forma. Qual IA eu mais utilizo? Principalmente a IA do software bíblico Logos, onde eu tenho a maioria dos meus livros teológicos. Não lembro exatamente quantos aqui que eu tenho, mas isso se torna irrelevante aqui. Mas a IA do Logos ela funciona muito diferente. Se você perguntar alguma coisa para o Copilot, fazer uma pergunta mesmo sobre teologia, ele vai te dar a resposta, baseado em estatística, como eu expliquei. A IA do Logos, que é um programa que tem uma biblioteca teológica e várias ferramentas maravilhosas, ela vai te dar uma resposta resumindo um artigo de um livro, um capítulo de um livro, e vai te indicar em cada frase dela uma referência, tipo uma referenciazinha bibliográfica com um hiperlink para você clicar ali e abrir o livro. Então o Logos vai basicamente dizer assim: a resposta para sua pergunta é essa, se você estiver com muita pressa. Mas leia isso aqui, ó, tá aqui. Então, você já vê que é diferente. É uma coisa muito mais séria, muito mais compromissada com a palavra de Deus, como o Logos sempre foi, desde que eu conheço há, sei lá, bota uns 7, 8 anos aí mais ou menos.
E ela basicamente vai te dizer onde é que está no livro. Isso é muito bom. Eu consigo fazer uma pergunta e ler o trecho do livro. Ler aquele contexto e entender de fato o que eu pesquisei. Isso é maravilhoso. Então, para mim, é a melhor IA que existe hoje para estudo bíblico. Mas eu entendo, nem todo mundo vai conseguir pagar o Logos, por exemplo, que hoje é para usar IA. É um plano pago, né, anualmente ou mensalmente, como você puder fazer. Só que a realidade de hoje, talvez você nem saiba disso, é que diversos púlpitos por aí, pregações, claro, escola bíblica dominical, aulas de seminário, com toda certeza, já são o conteúdo majoritariamente preparados por IA. Parece que talvez seu pastor melhorou drasticamente a pregação, na verdade, não é bem ele que está fazendo aquele estudo ali, não. É só um modelo estatístico. E isso é problemático por diversos motivos, como eu já mencionei anteriormente, vocês devem já estar entendendo, não há garantia de que está certo. Nem uma, em segundo lugar, não há transparência de que não foi o pregador ou o professor que fez aquele estudo. Eu ainda não vi ninguém trazer um estudo bíblico e dizer assim, olha, não fui eu que fiz isso, tá? Isso aqui foi a IA. Estou só trazendo aqui, até porque isso pegaria muito mal e tiraria a credibilidade da pessoa, né? As pessoas hoje em dia são mais preocupadas com o seu nome do que com transparência e coisa do tipo. Se a pregação toda ou em sua maior parte for feita por IA, a gente tem um outro problema, já que ela não raciocina, já que ela apenas responde baseada em estatística. E se essa pregação de um modelo de linguagem estatístico que não raciocina está ficando melhor do que a pregação preparada pelo seu pastor, isso significa, com todo respeito, que esse líder não deveria estar ensinando, porque ele não está qualificado para o ensino bíblico. É isso. A gente precisa, urgente, começar a exigir dos pregadores que eles façam seu trabalho de forma decente e compromissada com a palavra de Deus. A igreja de Deus não aguenta mais gente enganando nos púlpitos, trazendo uma mensagem completamente fútil e superficial, que você sai de lá e aquilo não te confrontou, não agregou nada para a sua vida, nada. E a gente não entende porque as pessoas não ficam mais nas igrejas. Porque elas não aguentam mais ser enganadas. A gente está na era da internet, cada vez mais disseminado nas redes sociais. Se uma pessoa é de uma igreja que tem uma pregação extremamente pífia, que não ensina nada, que só enrola, de discursozinhos motivacionais, ela vai chegar na rede social, no YouTube, vai ter contato com uma pregação, com um ensino bíblico consistente, robusto, e o cérebro dela vai se perguntar assim, por que a minha igreja não é desse jeito? E aí começa a criar diversos conflitos. A gente já vê diversos movimentos teológicos, principalmente neopentecostais, sejamos bem honestos aqui, tentando proibir as pessoas de usar a rede social. Por quê? Porque não é porque vai se tornar mais santo, não é isso. É porque não quer que tenha contato com uma pregação boa. É exatamente isso. É muito fácil para quem manipula o ensino da verdade demonizar as pessoas que estão ensinando de verdade. Você consegue perceber isso? Não há nenhum pobre coitado nessa história, infelizmente. Conclusões: IA não é coisa do demônio, não é, pelo menos não o seu uso para um ensino bíblico, digamos assim, um estudo. E me perdoe o trocadilho, mas você pode estar sendo uma besta ao replicar informações dela sem pesquisar. Em segundo lugar, não tem problema nenhum você usar IA, usar inteligência artificial, desde que seja apenas, de novo, como ferramenta de auxílio. Você não está delegando todo o trabalho da pregação ou majoritariamente para ela. Você está auxiliando para facilitar uma pesquisa, para achar alguma coisa, para você ganhar talvez 10 minutos folheando um livro ali, para lembrar onde é que aquilo está escrito. Você pergunta e já tem a sua resposta. Esse uso, tudo bem, pode ser legal. Mas não use IA para concluir nada. O seu sermão tem que ser seu. Se não está seguro para ensinar, seja honesto, não ensine. Fale para a sua comunidade, fale para a sua liderança.
Não ensine. Isso é tão sério que qualquer dia desses alguém vai encerrar uma pregação e no final talvez diga alguma coisa assim: posso ajudar com alguma coisa? Aquelas frases típicas do final de uma pergunta do chat GPT e outros semelhantes, né? Você gostaria que eu sugerisse uma aplicação nova? Imagina. Já deve ter acontecido isso em algum lugar por aí. Eu nem sei se já tem vídeo de alguém flagrou coisa do tipo. E eu te pergunto, será que a gente está ficando mais preguiçoso e está terceirizando tudo? Ou será que só estamos um pouco mais metidos a malandros? Tentando, olha aqui, sei de tudo, na verdade não sabe de nada. E saber de tudo não faz você ser mais santo, né? Isso aí seria gnosticismo. A mãe de todas as heresias. Mas as pessoas também não sabem sobre isso, porque elas não estão interessadas em aprender de verdade. Triste, mas é verdade. Seu sermão deve ser humano. Humano, que é divino ao texto. Mas o seu sermão é seu, não pode ser de uma máquina. Sua pregação é sua. Você está fazendo ela e pode cometer erros. A máquina vai cometer erros. Você pode cometer erros. Percebe a diferença? Quanto mais você estuda, menor é a chance de você cometer erros numa pregação. Mais você estuda, mais você busca a Deus, mais você ora a Deus, menor a chance de você errar ali. Mais você medita, tudo isso. Só que se errar, serão erros humanos, não serão de uma máquina, um modelo de linguagem meramente estatístico, simplesmente porque você acreditou e foi um papagaio de pirata, repetindo tudo que ela te falou. Não deixe a IA te fazer entrar numa espiral de BH, uma burrice humana. Tenha cuidado, ok? Cuidado, se você é um pastor e está vendo esse vídeo ou ouvindo, sei lá, por algum motivo não olhando aqui para minha cara agora, eu te peço com todo carinho, com todo respeito, repense o quanto você está utilizando uma inteligência artificial para preparar os seus sermões. Você pode usar. Eu aqui mencionei sobre uma forma ética de você fazer isso e sabe até. Tenha cuidado. É auxílio, não é o suprassumo, ok? Semana que vem a gente regressa para o nosso estudo aos Efésios. Eu havia comentado lá no primeiro vídeo que faremos pequenas pausas para comentar alguns assuntos relevantes. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Qualquer dúvida ou contribuição, por favor, deixe um comentário. Isso ajuda muito o canal e também pode te ajudar a compreender alguma coisa que talvez não tenha ficado tão claro. Eu sou um ser humano e eu cometo erros. Não ensino de forma precisa em alguns pontos, como todas as pessoas fazem. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.